Olá a todos, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa de Manhãs na TV. É com muita alegria que eu e toda a equipa de Manhãs na TV está aqui consigo, na Curiacos, para desejar um bom dia à maneira, fantástico. Esperamos que você esteja a ter um bom pequeno almoço, tenha começado o dia com o pé direito e o esquerdo também, não é verdade? Para não escorregar e não tropeçar logo quando acorda. Com os dois pés, bem à maneira e que seja um dia espetacular para si. Hoje vai ser um dia espetacular para nós estamos com convidados fantásticos para si. Hoje vamos estar a falar um bocadinho acerca de saúde e bem-estar, nomeadamente nutrição. E você pensa, nutrição? Isso é um tema que eu gosto muito. Então prepare-se que os convidados que nós temos hoje para si vão falar de um outro ponto de vista, de um outro parâmetro que você vai achar super, super interessante. Se você não nos conhece, no Manhãs TV nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte. Nós estamos a ser vistos desde norte a sul do país nas 4 operadoras principais em Portugal, a nós, a Mel, a Novo, a Vodafone. Também nós estamos no satélite Espaço Alto, onde cobrimos toda a Europa e o Norte da África. E pelo curiacos.com chegamos a todo lugar, literalmente. Nós gostamos de abordar as mais diversas temáticas. Temos convidados fantásticos que volta e não volta aparecem aqui ao nosso programa para falarmos coisas fantásticas. E se você quiser conhecer mais sobre nós, tem que ir ao nosso YouTube. Nós colocamos lá todas as entrevistas disponíveis para si, para você rever, partilhar. Também temos o Facebook e o Instagram, onde colocamos todas as informações relacionadas com o nosso programa Manhãs da TV. E também temos, volta e não volta a passar em rodapé, o site, Facebook e também o nosso contacto telefónico, onde você pode falar com a produção para estar aqui connosco no Manhãs da TV. Hoje eu vou estar à conversa com a Clara Dias e o Tiago Sabino para falar da nutrência. Eu digo nutriência, mas não tem I, portanto é nutrência. Se você nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar e gostaria de conhecer mais, então eu vou tê-los aqui comigo logo de seguida ao nosso separador. Vamos aprender um bocadinho mais de nutrição de um ponto de vista super, super interessante. Então já sabe quem é o programa, já sabe o que é que nós temos para si hoje e voltamos já de seguida para estar com os convidados a seguir a este separador. Então, maravilha, já estou aqui de volta com a Clara Dias e o Tiago Sabino. Estão aqui connosco no nosso programa e queria-vos dar um muito bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado. Aqui faz-me falta de não ter aqui a Sara ao lado, que a Sara normalmente lembra-me de sempre coisas para dizer. Um beijinho à Sara, se ela me estiver a ver. Então, tanto a Clara como o Tiago vêm do Seixal, certo? Sim, ele é do Seixal e eu sou de Lisboa. Você é de Lisboa. Sim. Ok, maravilha. Já se conhecem há muito tempo? Sim, desde a faculdade. Desde a faculdade. Conhecemos na faculdade desde 2015. Uhum. O Tiago é um gajo à maneira, é um É. gajo fixe. Clara também. Desenrasca. Dá para o gajo. Vocês estão aqui no Manhãs TV porque vocês têm um projeto super, super interessante. É a primeira vez que até estão aqui na nossa casa. E nós gostamos de ter, falamos acerca de saúde e bem-estar bastante. Nutrição também. E vocês vêm a trazer nutrição de uma forma que, pelo menos para mim, é a primeira vez que eu estou a ouvir falar. Que é com o projeto Nutrência que vocês trazem, não é verdade? Sim. Como é que surgiu essa ideia, para quem está a ver pela primeira vez, o que é a nutrência? Então, nós começámos a trabalhar na área da nutrição e vimos que não nos identificávamos com a abordagem mais convencional, mais focada no peso, e a partir daí começámos a expandir os nossos conhecimentos no estrangeiro e deparámos-nos com uma abordagem que é a nutrição comportamental, que é uma abordagem mais focada em comportamentos e hábitos e menos prescritiva, ou seja, não recorremos a planos alimentares, não nos focamos no peso como o principal objetivo, e essa é sim uma consequência da mudança de hábitos para ser um processo mais sustentável. E no fundo a ideia surgiu mesmo por não nos identificarmos com a nutrição convencional e portanto acabámos por procurar algo fora disso com que nos identificássemos mais. Sim, porque para vocês, você tem uma frase que é: o nosso objetivo é melhorar a relação com a comida e o corpo, não é verdade? E quando nós falamos com certas pessoas, mesmo colegas do dia-a-dia, eles sentem que essa relação não está assim tão equilibrada, não é verdade? E que quando eles vão a nutricionistas e querem ser saudáveis, eles sentem um pouco que estão a perder o prazer na comida e nos hábitos alimentares que eles tinham, querem ser saudáveis, mas às vezes dizem, mas isto é um preço muito alto a pagar. Foi então isso que vocês aperceberam-se na vossa área de formação quando estudaram nutrição, certo? Exatamente. E o que também nos apercebemos é que só o conhecimento não é suficiente, porque se vivemos numa era em que o conhecimento é absurdamente alto, esse conhecimento também é proporcional ao aumento da taxa de obesidade. Ou seja, os números de obesidade nunca tiveram tão altos. E o conhecimento
também está disperso por todo lado. Sim. Então começámos a perceber, se o problema fosse o conhecimento, porquê é que as taxas de obesidade são tão altas? Porque há muito mais além disso. Há muito mais além do conhecimento. E também começámos a perceber que é preciso melhorar a relação que temos com a comida e com o nosso corpo de dentro para fora para conseguir mudar alguma coisa. Sim. Só o conhecimento por si só não é suficiente. Sim. E já tivemos pessoas a dizer, às vezes, se calhar já ouvimos de amigos, né, que é frustrante, que a pessoa vai para a balança, está-se a esforçar e parece que as coisas não resultam. Portanto, realmente há um elemento aqui que está a faltar. E vocês acreditam que é o comportamento, né? É o comportamento alimentar, que é isso que vocês focam, né? Sim. O que é o comportamento alimentar? No fundo, nós acreditamos que, claro que todos nós temos um comportamento alimentar, seja ele saudável ou não, mas todos nós temos uma forma de nos alimentar e nós acreditamos que a alimentação é mais do que a parte biológica, ou seja, nós todos comemos não é só para sobreviver. Nós comemos por fatores emocionais, psicológicos, sociais, culturais e, no fundo, ter em conta o comportamento alimentar é ter em conta tudo isso. Ter em conta que não nos alimentamos só para obter nutrientes e hoje em dia é muito fácil ver as pessoas a dizerem que ou não comem hidratos ou têm que comer mais proteína e tratam os alimentos mesmo como se fossem nutrientes isolados, o que não faz qualquer sentido porque lá está, nós não nos alimentamos só para nos nutrirmos e ao fazermos não é um jogo de isso... sobrevivência. Exatamente. E tornou-se um bocadinho... Nós chegámos a um ponto em que a alimentação saudável é quase isso, é comermos X gramas porque são aquelas as nossas necessidades. Ok, até podem ser, mas e o resto? E não se tem muito em conta essa parte. Tornou-se, de certa forma, muito mecanizada, muito robotizada. Não comemos também a pensar nas nossas emoções, mas temos que ter em conta que somos seres bio-psico-socioculturais, ou seja, a parte psicológica também é muito importante, a social. Por exemplo, o que é que adianta fazermos Nós não fazemos planos alimentares, mas para quem faz, por exemplo, o que é que adianta um plano alimentar super restritivo que não tem em conta que se calhar a pessoa ao final do dia está um bocado cansada e de vez em quando vai querer uma comida de conforto. Ou ao sábado ou ao domingo, se calhar tem uma vida social onde quer desfrutar com os amigos. Até que ponto isto não é saudável? E o que é saudável é só comer um alimento em detrimento de outro. Exato. Até que ponto questionamos, somos muito questionadores, tanto eu como a Clara, Isso é bom. e questionamos até que ponto ser saudável é isto. Sim. Se não é um conceito mais amplo. Claro. E então foi quando vocês decidiram procurar mais informação lá fora. Porque aqui em Portugal, lá está, eu e toda a equipa do Manhãs da TV tivemos a oportunidade de estar com nutricionistas, pessoas fantásticas, mas é a primeira vez que estamos a ouvir falar assim, desta maneira, né? Então, porque provavelmente aqui em Portugal não há tanta informação voltada nessa direção. E vocês tiveram que ir lá para fora, certo? Foram para onde? Sim, nós fomos essencialmente para o Brasil. Nós tivemos uma primeira experiência num estágio curricular, ainda na faculdade no Brasil, e gostámos imenso e identificámos-nos logo muito com a parte da nutrição lá, que consideramos que está muito mais avançado do que cá em Portugal. E, de facto, cá em Portugal a área de formação ainda não tem muito em conta. Por exemplo, na faculdade nós nunca falámos sobre estas questões, é tudo muito focado na parte biológica. Mas também é uma coisa que já vemos que tem vindo a aumentar e cada vez mais se tem em conta isto e acredito que a parte da formação também vai evoluindo e vá começando a ter em conta estes fatores. Sim, e é engraçado no Brasil eles terem pensado nisso, porque se pensamos assim, às vezes a pessoa está a passar por um McDonald's, é uma tentação, um desejo. Quem vai ao Brasil só vê lanchonetes, né? Como eu sou casado com uma brasileira, por isso eu sei que é com aqueles hambúrgueres gigantescos, é com todo tipo de bebidas e batidos e coisas que nós ainda nem aqui ouvimos falar. Portanto, de certeza que eles tinham que apostar também, não, tem que haver aqui um brasileiro que não possa comer estas coisas, vai ser brasileiro infeliz, eu acho. Por isso é que eles começaram com isso tudo. Temos de arranjar uma forma aqui de sermos inclusivos. Exato, eles devem ter pensado, estamos aqui a tentar nos dar cabo de nós próprios. Temos que nos permitir. Sim, é engraçado ter sido lá, então. E vocês foram lá e começaram a trazer esse conceito para Portugal e até têm o vosso projeto que é a Nutrência, certo? Sim, sim. O que é, como é que funciona? Quem pesquisar por vocês no vosso site, o que é que podem encontrar disponível para eles? Então, no fundo, a Nutrência é um projeto onde nós damos acompanhamento. Temos também, neste momento, um curso disponível, onde as pessoas, no fundo, aprendem a libertar-se um bocadinho desta mentalidade de dieta que nos foi incutida ao longo dos anos.
e o nosso objetivo é mesmo que as pessoas melhorem a sua relação com a comida e com o corpo, porque uma das grandes consequências de fazer dietas é depois a relação com a comida ficar perturbada, muitas vezes desenvolvem-se comportamentos alimentares que não são saudáveis, no limite um distúrbio de comportamento alimentar, e no fundo nós damos auxílio às pessoas que sentem que realmente a sua relação com a comida e com o corpo não é saudável e querem melhorar isso. Muitas vezes até querem perder peso, mas já perceberam que indo pelas dietas não vai resultar, porque muitas vezes as pessoas começam a dieta com um peso, até conseguem perder algum peso inicialmente, mas voltam a ganhar tudo e às vezes ainda mais peso no final. E, portanto, as pessoas que nos chegam já têm alguma consciência de que têm que fazer alguma coisa diferente, e nós damos esse acompanhamento na nutrência. Ok. E como é que tem sido a adesão dos portugueses? Como é que tem sido o feedback das pessoas que têm entrado em contato com vocês? Tem sido boa, é difícil porque ainda estamos muito ligados à questão à cultura da dieta. E no fundo há muitos comportamentos que as pessoas têm que não veem propriamente como uma coisa errada ou como uma coisa não muito saudável, mas depois vamos a desconstruir porque é que o fazem, por exemplo, contar calorias. Hoje em dia tem aplicativos para isso. Exato. Que a pessoa instala no telemóvel e sim. fica ali a contar o iogurte, a bolacha, não sei o que é, e aquilo é uma chatice. A tal coisa que falámos há bocado do mecanizar a alimentação. Sim. Isso é completamente robotizado. Então comer contando todas as calorias ali ao ínfimo pormenor, para nós isso não faz qualquer sentido. Sim. E aqui em Portugal, dietas é algo que eu, por exemplo, eu andava na escola com 16, 17 anos e eu via raparigas da minha turma e de outras turmas já têm que fazer dieta. E a pessoa era magra. Dieta, para que estás a meter? Ou seja, se calhar são coisas que ao início tinham um bom propósito, um bom objetivo, mas acabaram por se calhar extravasar, digo eu, na área da saúde, nomeadamente nutrição, que as pessoas lá têm muita informação, mas nem toda é para toda a gente, não é? Se calhar aquela pessoa que nós conhecemos que precisava mesmo de uma dieta, agora não quer dizer que para si seja igual, tem que ser tudo bem estudado e analisado por profissionais, é o que eu acho. E é super interessante a nutrência porque vocês trazem de um outro ponto de vista que se calhar vai ajudar muito mais pessoas. De uma pessoa ajudou uma dieta com um nutricionista, funcionou 100%, mas a outra não está a funcionar, se calhar é porque é outro elemento que está a faltar. E é aí que vocês trabalham. Se bem que vocês, pode-se dizer que vocês são anti-dietas? Sim, nós não prescrevemos nenhum tipo de dieta. Aliás, temos uma comunicação que dizemos que é não prescritiva, ou seja, uma pessoa vem ter connosco e nós não passamos um plano alimentar que diz o que é que a pessoa tem que comer, em que horários, em que quantidades. Isso não acontece. Nós ajudamos a pessoa a ter uma alimentação intuitiva, ou seja, a reconhecer quando é que tem fome, quando é que está saciada e, portanto, o que é que tem que comer, o que é que lhe apetece comer, em que quantidades, que é uma coisa que, devido à cultura da dieta que nos está tão enraizada, as pessoas acabaram por perder. As pessoas não conseguem perceber quando é que têm fome, ficam horas sem comer e depois quando vão comer é normal que não consigam ficar num estado de saciedade confortável e ficam quase mal dispostas de comer tanto porque lá está, não conseguem reconhecer estes sinais internos. Ok. Vocês ainda estão a começar com este projeto recentemente aqui em Portugal. Quando estavam no Brasil e falaram-nos disto, apresentaram-nos este estudo e estas matérias, vocês também souberam de casos, de resultados? Viram lá resultados mais concretos de pessoas que conseguirem esta dieta, não é dieta, este modo de nutrição que funcionava melhor para eles? Conseguiram ver isso? Sim, porque nós acreditamos que os resultados não é só o peso. Também pode ser, mas na nutrição convencional olha-se muito para o peso como o único resultado de um acompanhamento nutricional. E nós olhamos para outras coisas. Olhamos para, por exemplo, o sono, hábitos intestinais, a relação com a comida, a relação com o corpo. Por exemplo, temos muitas vezes pessoas que nos dizem que não conseguiam ter bolachas em casa ou gelados em casa porque comiam tudo de uma vez. E depois, com o acompanhamento, conseguem ter esses alimentos em casa e comer de forma moderada, porque começam a ter liberdade alimentar no fundo. E se nós tivermos liberdade alimentar, não é por termos umas bolachas que vamos sempre querer comer bolachas. É possível termos fome e escolhermos comer uma sopa e não comer as bolachas. Sim. Isso que a Clara está a dizer é extremamente interessante, porque uma coisa que fomos percebendo também ao longo do processo é que quanto mais as pessoas permitiam ter esses alimentos que elas categorizam como maus em casa, por exemplo, bolachas, batatas fritas, chocolates, estou a dar exemplos de alimentos que as pessoas têm em conta como maus. Quanto mais permitiam, menos tinham impulsos de comer. É impressionante, mas é verdade. Sim. Porque como o cérebro sentia que tinha liberdade para fazê-lo, já não era tão apetecível. E sempre que comiam de forma mais controlada.
que no fundo é o nosso objetivo, não é? Sim, sim. Desfrutar das coisas sem que estas nos provoquem danos. Sim, claro. Por exemplo, a verdade, tenho que confessar uma coisa dentro da televisão, é que eu, por exemplo, eu não bebia quase água nenhuma. A minha vida era sempre sumos, iced teas, Coca-Colas, coisas assim do género. Até que, de uma forma muito natural, um amigo meu foi falando, não, 1,5 litro de água por dia faz bem e tal, não sei o quê. E eu fui bebendo mais água e menos sumo. Mas nunca senti pressão, nem da minha mulher, nem de ninguém, a dizer, tens que reduzir nos sumos. E eu não me lembro como é que eu fiz o processo para chegar até lá, mas hoje eu estou num ponto em que eu bebo água mais do que sumo, consigo ter sumo lá no frigorífico 1, 2, 3 semanas, não pegar naquilo. Ou seja, eu tenho um controle, um autocontrole sobre aquilo que eu ingiro. E se eu for a alguma festa com amigos e beber todo tipo de refrigerantes, não me sinto mal, estou bem e pronto, também sinto-me bem fisicamente. É um pouco isso que vocês querem dar, esse autocontrole e conseguirem estar em qualquer, como é que eu ia dizer, em qualquer fase, em qualquer festa, em qualquer momento, vocês sentirem-se bem com o que estão a fazer, certo? Porque vocês estão na mesma sob controle. Sim, partindo da premissa que a restrição gera exagero, nós tendemos sempre a ser moderados. Ou seja, porque sabemos que sempre que somos moderados, tendemos a não cometer tantos exageros. Ok. E essa é a nossa maneira de estar, tanto na vida como na nutrição. Ok. Sim, e no caso, nesse exemplo dos sumos, se calhar se tivesse começado por uma regra super rígida de que a partir de agora os sumos não podem entrar cá em casa, se calhar seria muito mais difícil e insustentável do que uma coisa mais natural e lá Sim. está, quando apetece os sumos estão lá e não são Exato. alimentos proibidos, são alimentos que, no caso uma bebida que pronto, não é tão interessante do ponto de vista nutricional como a água, não. Mas também não quer dizer por isso que não se possa beber de vez em quando e com moderação tudo pode fazer parte da nossa alimentação. Ok, espetacular. Eu espero que vocês estejam a gostar desta conversa, super, super interessante. Nós aqui no Manhãs TV gostamos de abordar mais diversas matérias, como eu já mencionei, a nutrição é uma delas, saúde e bem-estar. Você já sabe que esta entrevista vai estar depois disponível no YouTube para você rever e partilhar também com os seus amigos, que isto é uma matéria super interessante e nós gostamos de saber cada vez mais, na verdade. Saber não ocupa espaço, como se costuma dizer, na verdade. E quando nós, então, pegamos na nutrência, quando alguém entra em contato com vocês, como é que começam a trabalhar com a pessoa? Já vimos que então o objetivo dela não é tanto o emagrecimento, certo? Então como é que começa a jornada com vocês? Então, começamos por fazer uma espécie de diagnóstico em que fazemos uma roda da vida e, em conjunto com a pessoa, percebemos como é que está a vida da pessoa nas diferentes áreas. Vamos para a área da alimentação, para a área do sono, para a área do trânsito intestinal, como é que está a funcionar, para a área social, porque muitas vezes a alimentação, como não é só biológica, também tem aqui uma forte componente emocional, né, psicológica. Claro. E tendemos a perceber, aliás, não é a perceber em conjunto com a pessoa como é que está a roda, se a roda está funcionável. Temos uma escala em que a pessoa vai preenchendo de acordo com o quão satisfeita está ou não com aquela área da sua vida e vamos trabalhar nas áreas que a pessoa sente que não está bem. Normalmente é sempre assim que começamos. Ok. E é um acompanhamento de quanto tempo? Há assim uma média? Nós fazemos no mínimo 12 semanas, porque é o tempo mínimo que acreditamos que é necessário para a pessoa conseguir implementar as ferramentas que nós damos e ver alguns resultados com elas. O nosso acompanhamento é 100% online e, portanto, nós fazemos sessões de 15 em 15 dias, com acompanhamento sempre entre sessões. E pronto, é dessa forma que fazemos o acompanhamento. Depois pode ser renovado e a pessoa pode ficar sempre de 3 em 3 meses connosco, até ter no fundo uma espécie de uma alta. Sim. E online é muito mais prático, não é? Porque normalmente requer às vezes deslocamentos, deslocações e nem sempre a pessoa consegue às vezes, ou então chega muito em cima. Assim é uma forma mais fácil de estar em contacto com vocês. Vocês têm colegas nutricionistas, não é? Como é que eles reagiram quando souberam que vocês foram tirar esta formação e o tipo de serviço que vocês estão a dar, que é um pouco diferente, não é? Como é que eles reagem quando eles falam com vocês? Com alguma curiosidade. Alguns colegas já estão a par desta abordagem, diria que é uma minoria, Sim. mas e os que não estão abordam-nos com alguma curiosidade, a perguntar onde é que podem fazer também esta formação, nós respondemos. É a nossa maneira também de estar na vida, acreditamos na abundância, que não temos de guardar nada para nós. Informamos sempre, ajudamos os colegas sempre que nos solicitam e é um bocado dentro
dentro Eles não dessa. ficam assim admirados quando vocês dizem não, dietas a gente não faz. Eles não ficam assim um pouco olhos abertos, digo eu. Bem, mais ou menos, porque hoje já sabemos, e esse é outro assunto muito pertinente, já sabemos que cerca de 95% das dietas falham. 95% das pessoas que Se isso é um fazem dado dieta concreto? são dados Sim. concretos. No Em que fundo. 95% das pessoas falham e voltam ao peso original, ou às vezes até mais, num período de entre 2 a 3 anos. 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Voltam ao peso que tinham inicialmente ou até mais. Portanto, todo o esforço que uma pessoa fez durante 3 anos ou mais corre o risco de voltar Sim. rapidamente. Sim, até se diz que perder peso não é assim tão complicado, depois a questão é a manutenção. E como as dietas acabam por não ser nada sustentáveis, acontece isto que o Tiago estava a dizer, ou seja, a maior parte das pessoas que faz uma dieta, entre 3 a 5 anos depois vai recuperar o peso que perdeu. Porque como não se tem em conta, só se tem em conta os fatores biológicos, como nós estávamos a falar há pouco, e não se tem em conta toda a questão cultural da pessoa, a questão social, emocional, depois são hábitos que a pessoa acaba por não conseguir manter no longo prazo e portanto, acaba por não conseguir manter o peso perdido. Chega a ser frustrante porque também é dispendioso. A pessoa está a contratar serviços de nutrição e estão a ajudá-la como melhor que sabem. E também hoje em dia é mais barato comprar as coisas fast foods e coisas assim do que comprar as coisas que são biológicas, não é? Dependendo, há uns que têm acesso mais fácil do que outros. Mas se for um supermercado normal, aquilo que é bio é mais caro e a pessoa está ali a comprar e a investir e depois, passado poucos anos, volta ao peso inicial. Portanto, chega a ser mesmo frustrante. Mas é engraçado, é a primeira vez que estou a ouvir falar que 95% dos casos que a pessoa volta ao peso original. Já temos alguns estudos que apontam para isso. Mas não só essas consequências da pessoa, claro que a pessoa gastou dinheiro e depois não foi sustentável, mas já existem imensos estudos que mostram que estas oscilações de peso são muito mais prejudiciais para a saúde do que a pessoa manter um peso, mesmo que seja considerado excesso de peso, sempre constante ao longo da vida. Sim, eu até já, se não me engano, até já ouvi um caso de uma pessoa que ela estava bem fisicamente, mas por causa de querer emagrecer ainda mais, forçou o corpo com dietas exageradas e hoje ganhou um peso muito maior ao que tinha inicialmente sem fazer dietas nenhumas. Portanto, realmente isto de ter esses, como é que eu ia dizer, esses distúrbios alimentares, se é que se pode chamar isso, Sim. depois pode causar o efeito contrário ao que se pretende, se a pessoa não tiver cuidado, e até certos problemas de saúde. Sim. Mesmo a nível de distúrbios alimentares, muitas pessoas desenvolvem, até se costuma dizer que nem todas as pessoas que fazem dieta desenvolvem um distúrbio alimentar, mas todas as pessoas que têm um distúrbio alimentar começaram com uma dieta. E, portanto, fazer dieta tem mesmo consequências que são perigosas para a nossa saúde, não só os distúrbios alimentares, que obviamente é uma percentagem reduzida, mas mesmo comportamentos alimentares que não são saudáveis e uma relação com a comida e com o corpo que não é saudável, para não falar de, por exemplo, o risco de doença cardiovascular, diabetes, etc. Com estes ioiôs todos acaba por ficar muito mais aumentado do que se a pessoa tivesse um peso mais elevado do que aquele que é considerado como saudável, supostamente, durante muito tempo. Isto até quando aqui desculpa, é Tiago, certo? Tiago. Quando o Tiago falou acerca de que isto é mais psicológico do que as pessoas pensam, é só pegarmos no caso da bulimia, certo? Que é quando a pessoa, se não me engano, faz o vómito por causa dos alimentos que ingeriu, para não ganhar peso. Isso é algo que é completamente psicológico e já ouvimos falar em Portugal tantos casos de jovens bonitas, magras, sem problemas de saúde nenhum, por causa de algo que colocaram na cabeça e lá está, o seu relacionamento com a comida e o seu corpo não está nada equilibrado e acaba por gerar um problema que depois até os pais vêm-se aflitos para como é que podem ajudar os filhos. Ou seja, isto está a chegar a um ponto em que realmente não podemos só pensar em dieta, em cortar, em restringir, tem que ser tudo bem analisado. E é aí que a nutrência faz a diferença. Vocês analisam toda a roda da vida da pessoa e conseguem fazer com que ela se sinta confortável e até acaba por ela ter também um equilíbrio mental sobre ela própria e sobre a alimentação, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Queres acrescentar alguma coisa, Clara? Sim, no fundo a pessoa acaba por ser ela a dizer-nos o que é que ela não se sente satisfeita, em vez de sermos nós a apresentar uma série de regras que depois se calhar nem se adaptam ao dia-a-dia daquela pessoa
e lá está, tudo o que nós fazemos na vida, nós costumamos dizer que todas as ações que nós tomamos têm riscos ou seja, tudo o que nós fazemos tem um risco e uma consequência. E às vezes, por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, beber 1,5 litro de água é a recomendação geral, mas se calhar nem toda a gente se sente confortável a beber essa quantidade de água, se calhar não temos logo que passar todos para beber 1,5 litro de água, se calhar podemos ir aumentando aos poucos e se a pessoa bebe meio litro por dia, tentar beber um bocadinho mais, não tem que ser logo 1,5 litro. E no fundo o que nós fazemos com essa questão da roda da vida é ver aqueles parâmetros onde a pessoa não se está a sentir confortável e sente que ela própria tem que melhorar e ser a pessoa a dizer-nos, olha, eu quero melhorar isto, 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 em vez de sermos nós a dizer, eu tenho que melhorar isto, isto, isto. E acaba por resultar muito melhor porque vem da pessoa. Ok, mas quando elas vêm ter com vocês, normalmente vêm a pensar na balança e no peso e na estrutura corporal, não é? Então, para primeiro desmistificar isso da pessoa... O peso, apesar da nossa abordagem não ser focada no peso, o peso acaba sempre por ser a principal questão. Nós tentamos olhar para o peso. Primeiro, uma das nossas principais abordagens é desmistificar crenças. Todos nós temos crenças, não é? Acerca do mundo, claro, acerca da alimentação, e desmistificamos essas crenças, ou seja, fazemos a pessoa perceber que o que ela acha não necessariamente é realidade sobre a alimentação. E a pessoa, ao desmistificar estas crenças, vai ficando com cada vez mais percepções alimentares diferentes e vai agindo de acordo com as suas novas crenças. E a nossa abordagem foca-se muito aqui. Ok. Vocês, na mesma, embora não façam nenhum tipo de restrições à pessoa, conseguem na mesma dar também aqueles toques, por assim dizer, cuidado com este tipo de alimento, cuidado com este tipo de quantidade de gorduras, e vocês também, na mesma, isso não está de todos ligado de vocês, certo? Nós falamos sobre alimentação e explicamos à pessoa como é que pode construir a sua alimentação de uma forma mais saudável, mas não existe propriamente um cuidado com determinado tipo de alimentos, a não ser que a pessoa tenha alguma alergia ou intolerância ou algum problema de saúde que o impeça, mas não existe propriamente, ou tenho que ter cuidado com determinado alimento, ou tenho que ter cuidado sei lá, com as bolachas, com os chocolates, não existe muito isso, porque muitas vezes é esse cuidado que faz com que as pessoas depois tenham episódios de exagero alimentar, porque como há tanta necessidade de controlo que depois acaba por dar a volta e, na verdade, aquele controle todo acaba por gerar um episódio de exagero alimentar. Ou seja, o que nós fazemos é liberdade alimentar para comer. E quando nós temos essa liberdade alimentar, não nos vai apetecer sempre comer esse tipo de alimentos. E acabamos por fazer escolhas conscientes e comer com prazer. E quando a pessoa come aqueles alimentos, consegue desfrutar dos alimentos e ficar satisfeita e fica por ali. Eu tenho também um episódio, hoje eu vou também, estou diante de vocês, aproveito e falo disto tudo, não é verdade? Já que vocês têm informação nessa área, eu quando era criança eu adorava pegar Nutella, né, e comer com colher, não era nem pão nem nada, era logo colheres na boca, não sei se mais algum técnico aqui também gostava de fazer isso. Marlene, tens cara de culpada. E aquilo sabia-me tão bem, eu pensei, tanto chocolate, mas eu comia aquilo que era uma maravilha. Mas depois chegou um ponto em que eu repeti esses episódios algumas vezes, mas depois chegou um ponto em que eu não estou bem, eu agora consigo passar perfeitamente por qualquer... E foi desde criança que eu agora já não olho tanto para chocolate para barrar como eu via antigamente. Antigamente a minha mãe não podia ter em casa. Ela não estava, não via, então eu comia à vontade. Também não havia restrições por causa disso. Mas acabei por depois eu pensar, não, nem preciso, estou bem. Sei lá, vou comer uma bolachinha, um pão com queijo e fiambre, qualquer coisa e passava. Realmente acho que a pessoa ser livre também ajuda ela a ganhar a sua própria consciência, se calhar, do autocontrole. Acaba a pessoa por não ter uma obsessão com determinados alimentos e claro que é assim, nós temos que ter consciência que, por exemplo, batatas fritas, a Nutella, são alimentos que são feitos para não se parar de comer, não é? Temos que ter isso em consideração, mas lá está, não é por isso que temos que tornar aqueles alimentos como se não pudessem entrar na nossa vida alimentar. Portanto, se eu for à vossa casa, eu vou encontrar essas coisas todas lá no vosso frigorífico. Garantidamente. Okay. Somos uns amantes de comida e não prescindimos de ter o nosso prazer com a alimentação. Quando vão a um restaurante não é aquela coisa de ai, querida, a quantidade de calorias que estamos aqui a ingerir nesta pizza, vamos fazer jejum durante 2 semanas. Apreciar uma boa comida, um bom vinho e aproveitar simplesmente. Sempre com o sentido de moderação.
Mas Ok. também somos equilibrados e, por outro lado, também temos atenção à atividade física, não como uma forma de compensação ou de castigo da alimentação, mas como uma forma de autocuidado. É uma coisa que nos faz sentir bem e, portanto, também temos atenção para ter um estilo de vida equilibrado. Mas lá está, este equilíbrio também pressupõe alimentos que gostamos e que se calhar não são tão interessantes do ponto de vista nutricional, mas que são alimentos que nos fazem bem à alma. Claro. Exercício físico, vocês tentam colocar esse bom hábito na rotina da pessoa? Sim. Sempre. Sim. Somos apologistas do exercício físico, só que é tal coisa que eu estava a explicar há bocado, nós gostamos de desmistificar crenças, ou seja, somos totalmente apologistas do exercício físico, faço todos os dias exercício, não prescindo, só que tenho uma visão de olhar, tenho uma maneira de olhar para o exercício de forma diferente. Não é um método de compensação para emagrecer, é sim um autocuidado, ou seja, é um sinal que eu me valorizo. É um sinal que eu estou a prescindir ali de... Estou a prescindir, não. Estou a utilizar ali 45 minutos a 60 minutos por dia para cuidar de mim, porque gosto de mim. E há muito a mentalidade de vou fazer exercício quase por castigo. Sim. Porque comi muito ontem e hoje tenho que fazer exercício. E nós desmistificamos estas crenças, porque não fazem sentido para nós. Não, temos que fazer exercício porque, para além de todos os benefícios físicos, mentais, é uma mensagem que nos estamos a dar a nós próprios de autovalorização. Eu gosto de mim e, como tal, quero estar impecável e faço atividade física para estar na minha máxima performance física e mental. Isto parece ser fácil, né, do que estamos aqui a Sim. falar, fácil de se fazer, né? Só fazer isto, fazer aquilo, mas depois na prática é muito mais complicado. Fez lembrar quando uma vez eu comecei a ir ao ginásio, foi muito complicado para mim durante os primeiros meses, porque eu via os outros a fazer, eu fazia, mas não me sentia nada motivado, e eu tinha que fazer, mas não tinha vontade nenhuma, até que entretanto veio uma pessoa que, por simpatia, por amizade que eu queria com ele, virou o meu personal trainer. E então as coisas correram muito melhor e vi mesmo resultados. O mesmo é com a nutrência, com vocês, com a nutrência, não é? A pessoa pode estar a ouvir isto em casa, mas tendo o vosso acompanhamento, será totalmente diferente, não é? As pessoas precisam desse acompanhamento, certo? Certo. Sim, é muito mais fácil porque nós damos ferramentas para que, claro que isto é tudo muito giro a falar, mas são coisas que demoram tempo a ser implementadas. E fora cada pessoa é uma pessoa, vocês têm Claro. que analisar caso a caso, certo? E existem crenças que estão muito implementadas nas pessoas e têm que ser desafiadas. E isso não é de um dia para o outro e, portanto, com acompanhamento acaba por ser muito mais fácil e diria que é, para quem sente que não tem mesmo uma boa relação com a comida, é fundamental ter um acompanhamento para conseguir melhorar essa relação. Tem mesmo vir ter que falar com vocês, tem que Sim. ser. Mas esperem que eles saiam primeiro do estúdio, ok? Depois liguem para eles, mas agora estou aqui comigo. E vocês têm visto que as pessoas que vos recorrem à vossa ajuda é pessoas, assim, em termos geral, mais jovens, pessoas já com mais idade, o que é que têm notado? São pessoas que geralmente já têm uma maior consciência de que as dietas realmente não são o caminho e já existe um autoconhecimento um bocadinho maior. Ou seja, já não são pessoas de 20 anos normalmente. Apesar de também termos, são pessoas normalmente um bocadinho mais velhas, entre os 30 e 50 anos, por Sim. volta dessa. Já têm aquela consciência, muitas delas, que 95% das dietas falham. Já Ok. chegam com essa consciência. Somos os nutricionistas do último recurso. Já Ok. fizeram imensas dietas, muitas delas 7, 8, 9, 10, e nada resultou e querem uma nova abordagem. Já não estão com a mentalidade de perder peso para o verão ou para o casamento da prima ou para aquela recompensa rápida do próximo mês. Sim, sim, sim. Já não estão com essa mentalidade, mas estão numa mentalidade de autovalorização e de longo prazo. Sim. Conquistar saúde e uma composição corporal melhor, claro. Não conseguimos fugir disso. As pessoas querem perder peso, de facto. Claro, mas quando falamos acerca dos jovens de 20 anos, eles dizem sempre, há sempre algum bocado de dizer, eu é que sei, eu vou conseguir, à minha maneira. Mas depois realmente, se estamos a falar disto, é porque já não é um caso, nem dois, nem três, são muitos casos que falam do mesmo. E as pessoas, quando já ganham assim um certo tempo, né, lá está 30, 40 anos, começam a pensar, não, realmente é melhor eu ouvir o que os profissionais têm para dizer. Estão aqui para ajudar. Falando em ajudar, e profissionais e informação, que tivemos até, o Tiago esteve a mencionar há pouco, o mundo está cheio de informação. E é informação e contra-informação, parece aquele programa que a gente via antes na RTP, que é... a pessoa nem sabe para onde se virar, nem sabe o que é que realmente, se for fazer uma pesquisa sozinha, sem ajuda de ninguém, não, eu vou descobrir a receita mágica à minha maneira. Acaba por descobrir 1001 caminhos por seguir, na verdade, a pessoa nem sabe o que fazer. Portanto, isso acaba por ser também um pouco perigoso, uma pessoa que quer ser autodidata e querer se informar um pouco, sim, mas
querer fazer tudo sozinho neste caminho, neste rumo, pode acabar por se encontrar com crenças, lá está, e coisas que não são, estigmas e outras coisas que não são tão corretos. Digo eu. O que é que vocês acham? Sim, eu acho que ainda no outro dia estávamos a falar sobre isto, porque nós todos comemos e parece que por todos comermos que todos temos algo a dizer sobre a alimentação. Exato. E eu acho que quem acaba por querer fazer... Claro que há coisas que toda a gente pode fazer sozinho, aumentar o consumo de fruta, de vegetais, e são sempre atitudes benéficas que as pessoas podem ter sozinhas. Mas muitas vezes quem acaba por pesquisar muito sobre nutrição depois acaba por se deparar com atitudes demasiado extremistas e já têm que fazer jejuns de não sei quantas horas, não podem comer determinados alimentos, têm que comer outros alimentos que não até há uns anos nem sequer se vendiam nos supermercados, e hoje as pessoas andam à procura de pós e esse tipo de alimentos que no fundo, se formos a ver, também não nos vão estar a acrescentar nada. Se calhar pomos 5 gramas de um pó super milagroso que não vai fazer nada, e quem acaba por escolher um caminho sozinho acaba por se deparar muitas vezes com isso, e depois, como não tem formação para ver o que é que faz sentido e o que é que não faz, acaba por tentar implementar muitas coisas ao mesmo tempo e não costuma durar muito tempo. Sim. E fora aquelas pessoas que vão a medicamentos, na verdade, e outras coisas que dizem que não, isto resulta imenso, perdes não sei quantos quilos em 2, 3 semanas. Vocês também devem ser completamente contra isso. São antidietas, então isso vocês devem ser anti-anti, digo eu. É que também há aqui uma coisa curiosa, que é, também há estudos que demonstram que quando cada vez mais as pessoas passam menos tempo a cozinhar. E também há estudos que demonstram que o tempo que as pessoas passam a confeccionar também é inversamente proporcional a este tal aumento de peso. Ou seja, vivemos numa era em que cada vez que estamos mais a afastar de confeccionar os nossos próprios alimentos. Muitas das vezes até seguimos aquele caminho de substitutos de refeição, mas sabemos que confeccionar os nossos alimentos está muito associado a uma regulação do nosso peso. Ok, certíssimo. Isso se calhar... Ou seja, sim, desculpe interromper. Ou seja, é um bocado irónico, porque queremos a manutenção do nosso peso, não é? A maior parte da população quer ou manutenção ou perder peso, mas estamos a fazer um caminho do inverso daquilo que nós queremos. Sim. Vocês estão a operar mais aqui pela zona de Lisboa, se bem que online conseguem atender... Não, é mesmo, nós temos pessoas em Portugal inteiro. Todo o país. Ok, Portugal inteiro. Mas se calhar vão reparar mais nessa situação da confecção dos alimentos, se calhar mais das pessoas que estão nas grandes cidades, não é? Sem dúvida. Porque é muita agitação. Enquanto se eu for a falar com pessoas que estão lá atrás dos montes, nas aldeias, nas vilas, já se calhar é diferente, não é? Que as pessoas da cidade é que se calhar têm mais essa dificuldade por causa da correria do trabalho do dia a dia, pôr os miúdos na creche, ir buscá-los, pô-los a dormir. Como é que uma pessoa consegue dar a volta a essa situação? Porque não tem assim tanto tempo. Vocês também têm formas de ferramentas para ajudar a pessoa a preparar assim, a contornar isso? Sim, no fundo é fazer a pessoa perceber que tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, nós todos temos 24 horas, ou seja, tudo o que nós fazemos é uma questão de prioridades. E se calhar a pessoa não está a colocar em prioridade a parte do cozinhar e acaba por descurar um bocadinho o planeamento de refeições, o que faz com que no final do dia não descongelou nada, não tem nada preparado e tem que mandar vir comida. E no fundo nós trabalhamos um bocadinho nisso de, ok, se calhar vamos meter agora esta parte, vamos dar prioridade a isto, porque isto nos vai levar a X caminho. E no fundo acaba por ser um bocadinho por aí. Ok, certíssimo. É engraçado porque vocês têm a vossa área de formação é nutrição, né? Mas estou a aprender tanta coisa nova, eu próprio estou a aprender, toda a equipa do Manhãs de TV estamos a aprender. Vocês quando chegaram lá onde vocês foram tirar essa formação, vocês também devem ter ficado assim um pouco em choque quando ouviram estas coisas, não? Digo eu. Sim. Mais do que aprender, tive que desaprender para depois começar a aprender. Exato. Foi isso que eu senti. Tive de desaprender as tais crenças, trocar de crenças, mudar aquilo que eu idealizava como garantido e perceber que muitas das vezes é uma questão de percepção. Aquilo que julgamos que é por garantido, a outra pessoa olha com os olhos dela e vê outra coisa. E mesmo na ciência, muitas vezes é uma questão de percepção. Porque, por exemplo, existe um estudo científico. Todos olhamos para o mesmo estudo. Ok, aquilo é algo
palpável. Só que a questão é, cada pessoa tem a sua percepção e a sua análise da mesma coisa. Nós observamos a mesma coisa e vemos coisas diferentes, certo? Sim, exato. Acham que daqui a uns anos, se calhar, esta matéria que vocês estão a abordar, esta forma que vocês estão a abordar a nutrição, poderá ser mais forte e mais falado e enraizado em Portugal? Sim, sem dúvida. Acham que estamos aí por esse caminho? Sim, nós já sentimos que, desde que começámos, que cada vez mais as pessoas procuram alimentação que não tenha restrições, uma alimentação que seja inclusiva, e há cada vez mais pessoas a falar sobre estes temas, e ainda bem. Portanto, sim, sem dúvida que acho que daqui a uns anos as pessoas vão estar muito mais conscientes para estes temas do que estão hoje. A nutrência, né, vocês têm um site www.nutrência.pt, né? Que conteúdos é que vocês têm disponíveis no vosso site? Nós publicamos muitos artigos onde acabamos por desmistificar muitos destes temas da cultura da dieta, porque é que não nos devemos pesar todos os dias, todos estes temas que estamos aqui a falar, acabamos por publicar muitos artigos. E também temos algumas receitas, que não são receitas com alimentos XPTO que ninguém tem em casa, são receitas fáceis, simples e que as pessoas podem fazer em casa com o que tiverem em casa. Porque também sentimos que muitas vezes que as pessoas têm falta de ideias para cozinhar novas coisas, sentem que estão sempre a fazer o mesmo. E portanto acabamos por publicar, no fundo são estes artigos e receitas que acabamos por publicar no nosso site. Espetacular, muito bom. Há quanto tempo é que começaram com a nutrência? Nós começámos em março de 2021. 1 de março de 2021. Sim. Ok, certíssimo. E como é que tem sido a aventura? Tem sido bom. Tem sido totalmente diferente do que vocês inicialmente pensavam? Diferente, sim. Uma aprendizagem constante. Estudamos todas as semanas acerca da nossa área. Como é uma área relativamente jovem, mesmo a nível internacional, requer estudo contínuo. Em Portugal ainda é um bebé, não é? Sim. Requer estudo contínuo e tem sido uma jornada... Vocês também têm redes sociais, certo? Onde vocês sim. também falam acerca desta matéria que estamos aqui a falar no Manhãs. Vocês sentem que têm sido apedrejados, por assim dizer, nas redes sociais, ou as pessoas estão-vos a receber bem? Não. Sim, não, de todo. Eu acho que as pessoas já sentem que... Lá está, era aquilo que eu estava a dizer. As pessoas já tentaram de tudo e nós somos um bocadinho o último recurso e as pessoas veem um bocadinho a luz ao fundo do túnel e percebem que se calhar a culpa não era delas quando não conseguiram cumprir as 10 dietas que já tentaram e se calhar é aquele método que realmente não funciona com elas. Portanto, eu acho que nós sentimos exatamente o contrário, que as pessoas recebem-nos muito bem e estão muito dispostas a ouvir aquilo que nós temos para dizer e uma forma nova daquilo que estamos a dizer. Como a nossa abordagem é muito inclusiva e pouco exclusiva, nós temos uma boa... temos bom feedback, porque a nossa abordagem é zero exclusiva. Nós não escolhemos abordagem nenhuma, nós simplesmente optamos pela inclusão. Porque lá está, não temos nenhuma abordagem, por exemplo, de dizer a uma pessoa não coma isto, não faça isto, simplesmente, se calhar, por exemplo, os vegetais, as hortícolas, que é considerado um alimento importantíssimo na nossa vida, nós focamos-nos muito mais, por exemplo, na inclusão de hortícolas, caso a pessoa não o faça já, do que, por exemplo... No que tem que retirar. No que retirar carnes vermelhas, por exemplo. Ok. Focamos-nos muito mais na inclusão. Claro. E para quem tem praticamente um ano, né? Um ano e uns mesinhos, vocês já têm pessoas de toda a parte do país, portanto estão de parabéns, sinceramente, estou muito feliz por vocês. Como é que têm sido os resultados? As pessoas têm estado com vocês, vocês têm acompanhado e que têm trabalhado com elas, os resultados têm sido aquilo que vocês esperavam? Sim, muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes a primeira coisa que vemos logo como resultado é uma diminuição da culpa a comer, porque as pessoas acabamos por desconstruir crenças de que não podia comer determinados alimentos e acaba por acontecer aquilo que eu estava a contar há pouco, de que as pessoas têm realmente alimentos em casa e dizem esta semana eu tenho, sei lá, um frasco de Nutella e consegui só comer 2 vezes e foi porque só me apeteceu 2 vezes. E essas são as primeiras pequenas coisinhas que nós vemos e depois, desde isso, conseguirem fazer exercício físico, não porque comeram muito, como estávamos a falar, mas porque realmente se sentem bem, descobrirem que tipo de exercício físico é que gostam de fazer, porque muitas
muitas vezes temos a ideia que temos que ir todos para o ginásio e não é assim. Se calhar eu não gosto tanto de ir ao ginásio, eu gosto mais de fazer uma caminhada ou gosto mais, sei lá, de jogar pádel. Temos todos gostos diferentes, ou seja, se nós não gostamos todos de ler o mesmo género de livros, não vamos todos gostar de fazer a mesma atividade física. E pronto, pois claro, a perda de peso acaba por acontecer porque muitas vezes há uma regulação da fome da pessoa, a pessoa começa a perceber a sua fome, a sua saciedade, e a perda de peso acaba por ser uma consequência disso. Claro. Através da nutriência vocês estão a conseguir mudar a vida das pessoas e tornar Portugal, né, pelo menos um pedacinho de Portugal, e com o tempo espero que aumente esse pedacinho, torná-lo mais saudável, mais consciente, mais em autocontrole. Como é que vocês se sentem com isso? Sinto-me bem. Eu sou muito uma pessoa que acredita num propósito. Eu gosto muito dessa abordagem. Não gosto de fazer as coisas porque tem que ser. Gosto de fazer as coisas com um sentido. Eu acredito muito que as pessoas estão cá para ajudar as outras, para oferecer o seu conhecimento, o seu tempo em prol de um bem maior, de um bem social, de um bem comunitário. E acredito que se todos nós, ou a maioria de nós, pensarmos assim, a nossa vida melhora como um todo. Porque eu dou o meu pequeno contributo, o Senhor dá o seu pequeno contributo e a nossa vida melhora. Eu acredito muito nesta visão. Sim, sim, sim. Eu também acredito nisso. E o vosso trajeto tem sido como vocês idealizavam ao longo deste ano? Assim, é difícil empreender em Portugal e, nesse sentido, acho que temos sentido que, no fundo, nem sei bem se é como idealizávamos. Não. Acho que não idealizávamos nada. Não idealizávamos nada. É um percurso que as coisas vão acontecendo naturalmente. Acho que não Mas sentimos que estamos sempre em movimento e sentimos que estamos sempre a crescer e há sempre desafios novos. Há sempre sangue novo, por assim dizer, na casa. Sim, e nesse sentido tem sido muito bom. Mas é de admirar, porque admirar no sentido de que tem pessoas já de toda a parte do país. Eu pensava, deve ter uma concentração grande em Lisboa. Não, mas vocês têm de toda a parte do país. Como é que acham que isso acontece? É pelas redes sociais ou pelo boca a boca? Sim, sem dúvida. O português, quando gosta de algo, ele vai dizer a todos os amigos. Resultou comigo, vai resultar contigo. É o português para comunicar quando funciona, eles são melhor que marketing, eles são melhor que aqueles folhetos lá que nós vemos lá nas ruas. Sim, é verdade. Acho que é mais por aí. Não há nada melhor que o boca a boca, mas nós chegamos a muitas pessoas, eu acredito que é mesmo pelo Instagram. As pessoas acabam por nos conhecer, ver uma nova abordagem e depois acabam por partilhar com os amigos, etc. E acabamos por chegar a pessoas de todo o país, que de outra forma não era possível, só mesmo através de um acompanhamento online. Se tivéssemos um consultóriozinho em Lisboa, isso não iria acontecer. Claro. E, portanto, conseguimos chegar, sim, a pessoas de todo o país. Portanto, pretendem-se manter online? Sim. Sim, sem dúvida. Porque, na minha visão, é melhor para todos. É melhor para o cliente, que não tem que se deslocar, não tem que perder tempo. Tempo também, na minha visão, na minha maneira de ver a vida, é o recurso mais precioso que nós temos, porque este dia que estamos a gravar isto já não vai ser repetível, já não vai acontecer. Tudo na vida é recuperável, excepto o tempo que nós perdemos. Ou seja, a pessoa não perde tempo em deslocação, não gasta combustível, não tem que se preparar para sair 20, 30, 40 minutos mais cedo, não. Liga à plataforma do Zoom, porque pronto, é a plataforma que nós trabalhamos, e está feito. E fazemos a nossa sessão no conforto do nosso lar e do lar do cliente, e tudo corre maravilhosamente. Às mil maravilhas. E são só vocês dois, certo? Sim. Tem sido difícil conseguir, enfim, todo o trabalho que vocês têm, né? E as pessoas dão trabalho, para vocês dizem, nós damos trabalho quando vamos ter com vocês para pedir ajuda. Tem sido fácil, tem sido gerível, até acompanhar tantas pessoas, tantos casos? Sim, nós temos uma agenda que nem sempre está muito vazia e nem sempre temos vagas, e por isso também há pouco tempo lançámos um curso, que é o Break the Cycle, o curso anti-dieta, que no fundo é para ajudar mais pessoas e chegar a mais pessoas que nem sempre conseguem ter um acompanhamento connosco individual, de 1 para 1. E portanto lançámos este curso e a partir daí também temos chegado a mais pessoas. Exatamente. Fizemos uma aula ao vivo para dar um conhecimento às pessoas da nossa abordagem e lançámos o nosso curso. Espetacular. Para muitas vezes até, não necessariamente que o curso tem que substituir a abordagem de 1 para 1, não necessariamente,
mas para a pessoa também ir conseguindo falar a nossa linguagem. Ou seja, quando chega ao acompanhamento, se for necessário, pode não ser, quando chega ao acompanhamento já vem ali com uma desmistificação de crenças muito grande e todo o processo é mais fluido, porque a pessoa já aumentou o seu autoconhecimento em muitas coisas acerca da sua alimentação. Ok, portanto, podemos dizer que daqui a mais uns tempos a Nutrência vai ter mais cursos, talvez workshops, assim. Sim, sim, Vocês sem estão a dúvida. pensar a apostar nisso? Sim, vamos ter novidades em setembro, Em outubro. setembro, exatamente. Vamos ter novidades nesse sentido. Setembro você faz anos, não é? Faço antes. Vai ser no dia de anos do Tiago, se calhar, uma novidade. Se calhar uns dias antes, que é para conseguir desfrutar do meu aniversário. Ok, sim, acho uma boa ideia. Eu estou a gostar muito de conversar com vocês. Estamos quase a terminar o nosso programa. Queria só aproveitar para vocês fazerem um convite lá à casa para as pessoas vos conhecerem, se quiserem deixar alguma mensagem especial para quem nos está a assistir e como é que podem entrar em contacto com vocês. Têm o vosso site, mas também têm as redes sociais, então deixo-vos esse momento para falarem com a nossa audiência. Sim, no fundo, se quiserem acompanhar o nosso trabalho e saber mais sobre esta abordagem da nutrição comportamental, podem nos seguir no Instagram. O meu Instagram é Clara Magalhães Dias e o do Tiago é Tiago Sabino. E temos ainda o da Nutrência, que é a Nutrência. E podem falar connosco através do Instagram, nós respondemos sempre. E podem também conhecer mais da nossa abordagem em www.nutrência.pt. Sim. Tiago, estás a dizer alguma coisa? Não, a Clara disse tudo, é exatamente isso. Se sentirem que precisam de ajuda, não hesitem em falar connosco, que nós temos todo o gosto em ajudar. Certíssimo. Portanto, já ficaram a conhecer um bocadinho melhor acerca da Nutrência, na verdade, e das duas caras da Nutrência. É que tem basicamente pouco mais de um aninho, mas que já está com resultados muito bons, e é por isso que nós trazemos aqui no Manhãs TV. No Manhãs TV nós gostamos de trazer convidados que têm sempre algo para acrescentar, coisas onde nós podemos aprender mais, e que esta manhã, além de ser uma manhã boa, divertida, bem disposta, que seja uma manhã informativa. Tenho a certeza que se calhar você hoje pensou assim, já não me sinto tão mal como o que eu comi hoje ao pequeno almoço. Esse é o objetivo, mas se sente que ainda precisa de saber mais, um acompanhamento melhor, tenho que falar aqui com a Clara, tenho que falar com o Tiago. Eles são pessoas, como vocês podem ver, 5 estrelas e profissionais, sem a mínima dúvida. Última pergunta, o que é que vocês veem daqui a Nutrência, daqui a 5 aninhos, como é que vocês a veem? Esperemos que maior, nós já trabalhamos com uma psicóloga, talvez a trabalhar com mais profissionais na área do exercício físico, com esta abordagem mais comportamental e é isso. Sim, com uma equipa multidisciplinar, Sim. cada vez mais. Já trabalhamos, como a Clara disse, com uma psicóloga e queremos no futuro expandir para psiquiatra também, Sim. porque é fundamental. essencial, porque nós trabalhamos muito com comportamento alimentar, não é? E quem faz diagnósticos de comportamentos alimentares, Distúrbios de comportamento alimentar. sim, não saudáveis ou distúrbios de comportamentos alimentares, são os psiquiatras. Ou seja, a nossa expansão também vai incidir muito nesse acréscimo de outros profissionais. Sim, espetacular. Vocês querem ter assim, uma equipa bem forte e completa na Nutrência, não é? Exatamente. Sim, de forma a ajudarmos da melhor forma as pessoas que têm o acompanhamento connosco. Certíssimo. Olhem, se vocês quiserem voltar aqui ao Manhãs TV, as portas da nossa casa estão abertas, ok? Gostei muito de vos conhecer, eu e toda a equipa do Manhãs TV, e com certeza as pessoas lá em casa. Muito obrigado por terem vindo, ok? Obrigada. Estão convidados foi para um uma gosto. próxima. Obrigada. Muito obrigado. Muito agradecido. obrigado. Olhem, eu não sei quanto a vocês, eu gostei imenso, foi espetacular. Você já sabe que esta entrevista vai estar disponível dentro de umas semaninhas, 1 ou 2 semaninhas, vai estar disponível para você rever e partilhar no YouTube. Portanto, se você quer pensar, eu quero falar já com o pessoal da Nutrência, eu quero falar com o Tiago, com a Clara, calma, deixem eles primeiro sair do estúdio, ok? Depois vocês entram em contacto. Agora, já sabe que nós deixamos para si todas as informações disponíveis no nosso Facebook, no nosso Instagram, para você, se quiser mandar beijinhos, abraços. Se gostou deste tema e gostaria que nós abordássemos outro tema, fale connosco que nós tentaremos arranjar alguém para falar de acordo com aquilo que você mencionou. Se você quer vir aqui ao Manhãs da TV, pode falar com a nossa produção, teremos todo o gosto em recebê-lo aqui no Manhãs da TV e desejamos que o seu dia seja um dia fantástico. Olha, eu aprendi imenso, eu saio daqui com muito conhecimento e espero que você também.
eu quero convidar você a conhecer também a grelha da Curiacos TV. Nós temos programas fantásticos. Isto é o Povo, conversa de mulheres, informação ao minuto. Temos produtos de muita qualidade, programas de muita qualidade para si. Eu me despeço daqui com toda a equipa de Manhãs TV. Desejo a si um resto de um dia fantástico. Seja saudável, alimente-se bem. Até à próxima. Até o próximo Manhãs da TV. Tchau, tchau.